Bom dia, igreja. Quero mais uma vez compartilhar com vocês algumas impressões, algo que Deus possibilita no dia a dia a gente retirar e não somente compreender, mas aplicar, né? Aplicar nas nossas vidas. E a passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Provérbios 18, 20 e 21. Rapidinho aqui eu já vou lendo. Fala assim: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que usam habilmente serão recompensados. Só repetindo, os que usam habilmente serão recompensados. Essa é a minha versão, é a versão da King James atualizada. Tem uma outra versão que fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, né? Aqueles que a usam bem comerão do seu fruto. Veja que nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser refletida e aprendida, não diante somente daquilo que daquela aparência ou do momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos perceber que ela foi escrita por alguém que pensou, por alguém que foi iluminado e orientado pelo Espírito Santo. Logicamente que essa palavra serve, o próprio Espírito, né, usa dela para ministrar sobre a vida das pessoas de várias maneiras, né? A multiforme vontade de Deus. Nesse texto eu quero salientar e quero primeiramente falar de um momento que aconteceu comigo há alguns dias, em que diante de alguns acontecimentos eu senti o desejo de falar ou me expressar via WhatsApp, porque hoje você fala, né? Por mais que você não queira, ou já não te falaram, ou você não percebeu, Facebook, WhatsApp, tudo que as mídias sociais, né? Tudo que você fala é a expressão da tua fala, é a expressão dos teus sentimentos, das tuas emoções. Diante disso, eu quero te dizer que antes de a gente entrar realmente em falar dessa questão, desse acontecimento que gerou eu pensar e lembrar, e o Espírito Santo ministrar essa palavra sobre mim, que aonde que se origina a fala no ser humano, ou quando nós começamos a falar. Primeiramente, se você for ver alguns que estudam isso daí na neurolinguística, vai saber que existe dentro de nós o sistema cognitivo, que é no cérebro, e ali saem as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, intelecto, questão de fala, tato, isso daí sai de um devido lugar, que é o sistema cognitivo. Mas eu não quero ficar falando sobre anatomia, né, com vocês. Eu só quero dizer que quando nós somos gerados bebezinhos, nós somos incentivados a falar, sim ou não? Pelo menos comigo foi assim. Meu pai, minha mãe, os meus irmãos mais velhos ficavam me incentivando para ver se saía algum som da minha boca e eu começava a falar algo, né? E tal como um bebê, e tal como tal como quando nós começamos a falar lá, quando nós somos bebês, nos dias de hoje, nós somos incentivados a falar. Sim, incentivados pelo meio ambiente, pelo ambiente que estamos, pelas companhias que temos, pelas situações que são geradas, pelo trabalho que nós temos, pelo linguajar que é usado no nosso trabalho, por reações, impulsos, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia, pessoas que estão, ou reações que temos a alguns ataques, ou até mesmo algumas falas. Nós somos impulsionados constantemente a falar, a reagirmos e usarmos a nossa fala. Então,
quando nós vamos ver uma situação como essa, e eu comentei sobre algo que aconteceu comigo, que eu fui impulsionado a dar uma resposta, mas dentro de mim o impulso era defender-me, falar aquilo que eu estava pensando, expor as razões do meu ponto de vista. E quando eu me coloquei no meu lugar, assim, de servo, de filho de Deus, antes de teclar alguma coisa, antes de ligar para alguém, antes de levar adiante uma conversa, pela graça de Deus, sabendo onde isso poderia, ao que isso poderia acarretar e aonde isso poderia chegar, pela graça de Deus, eu parei e orei: Senhor, o Senhor está vendo toda essa situação, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. E eu não quero colocar frases, escrever em aplicativos, né, em WhatsApp, eu não quero ligar, não quero colocar e defender coisas que de repente o meu ponto de vista está errado e não é isso que a pessoa quis dizer. Então, as coisas passaram, essa tempestade passou e depois as coisas se resolveram. Faça isso, diante disso, o que eu quero refletir contigo, o que eu quero dizer é que muitos usam isso aqui para apontar o dedo para as pessoas que falam demais. Mas eu creio que não é. Existem pessoas que falam demais, os ditos fofoqueiros, e aí é questão de caráter, aí é questão de ser tratado, né, e deixar-se tratar, e ver que realmente muitas conversas levam a confusão, e muitas vezes as próprias pessoas são prejudicadas e prejudicam outros que não têm nada a ver com a situação. Mas eu quero te dizer que, como aqui a palavra fala, a vida e a morte. Então não é só a morte, não é só a morte, estão no poder da fala, estão no poder da língua. Então eu quero te incentivar, e eu quero justamente aquilo que aconteceu comigo, eu quero repartir contigo, que a fala, a nossa conversa, as nossas palavras, diferente daqueles que são pessimistas ou que gostam somente de apontar o dedo, não traz só morte, destruição e confusão, mas traz vida, se bem usada. O próprio Salomão, o próprio sábio fala, né, que um conselho, uma palavra falada no momento certo traz vida, né? Então, a vida e a morte têm o poder, e se ela for usada no momento certo, ela vai gerar vida ou vai gerar morte. Porém, o que eu quero te chamar a atenção, assim como eu fiz eu quero fazer uma analogia ao sistema cognitivo. Então, como biologicamente, como no nosso corpo, a nossa fala é gerada no sistema cognitivo e através de impulsos do ambiente, de pessoas, né? Como já comentei, como nós somos seres também, e principalmente espirituais, nós temos que prestar atenção, hoje como adultos, quais são os impulsos que estão gerando a nossa fala. Quais são os impulsos? Aquilo que você quer falar, aquilo que você quer questionar, aquilo da forma que você quer responder, o que você quer abordar, e com as pessoas que você quer falar. Aonde está sendo gerado esse impulso? Esse impulso vem do alto, esse impulso vem do teu eu, esse impulso vem de um grupo ou de influências de pessoas bem ou mal influenciadas. Esse impulso para você falar vem da palavra, vem do caráter aperfeiçoado ou de um caráter deteriorado, ou esse impulso vem da onde? Então, algo que eu quero compartilhar com vocês e que quero deixar aqui para você pensar, a questão da palavra não é somente morte, mas como está escrito, a vida e a morte
são frutos da palavra, da língua. E aquele que usa habilmente comerá do seu fruto. Ou seja, se você usa a sua fala, a sua conversa, a tua língua para trazer vida, você vai comer do fruto da vida. Ou seja, você vai ser abençoado. Caso contrário, morte. E só vai ter destruição. Mas chama atenção novamente, e encerrando, preste atenção de onde vêm os impulsos. Porque naturalmente os nossos impulsos, né, como crianças, como bebês, precisam ser incentivados, impulsionados de algum lugar. E hoje, como adultos, continua da mesma forma. As nossas conversas, as nossas falas são impulsionadas, são incentivadas e têm origem em algum lugar. Cabe a nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, entender que nós precisamos detectar, procurar rastrear de onde está vindo esse impulso. Se ele é do bem, ótimo, vamos falar. Se é algo que pode gerar a morte, então retenha, coloque na presença de Deus, passe pelo crivo do Espírito Santo e ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado nessa manhã e que o Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.